Bom dia a todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho falar mais uma vez da palavra do Senhor e eu vou falar mais uma vez de Levítico 16, capítulo 10. Lá fala de três visões: a visão de dois povos humanos e a visão de Deus. Então, na verdade, aquele sacrifício que Deus manda Arão fazer, além de ser um sacrifício, ele era Deus profetizando o que iria acontecer no futuro. Deus manda que Arão sacrificasse um novilho, e este novilho simboliza Jesus Cristo, e mandou também que sacrificasse um bode. Tanto o novilho como o bode foi espalhado sangue sobre o altar, porque ele simbolizava o sacrifício de Jesus Cristo. Então aqui já tem duas visões. A primeira visão, o cristão verdadeiro que confiava em Jesus como Salvador ia ver ele como um novilho sendo sacrificado para nos alimentar espiritualmente. E para aqueles que eram os que não creram em Jesus, via Jesus como um bode e acreditava que ele estava sendo morto por causa dos seus pecados. Acreditava que Jesus na verdade era demônio. Então, quando Deus mandou sacrificar o novilho e o bode, simbolizava duas visões: a visão de um povo que creu em Jesus e a visão dos que não creram. E quando Deus mandou que Arão pegasse um homem e mandasse que este homem levasse um bode para o deserto, e o bode chamava Azazel, e abandonasse o bode no deserto, esse bode chamado Azazel, que foi abandonado no deserto, numa terra árida, sem recurso, este bode era Satanás. Ele representava o próprio Satanás, que no futuro iria ser preso no abismo por 1000 anos. Lá ia ficar preso sozinho por 1000 anos. Então, e depois, esse bode que representa Satanás ia ficar preso por 1000 anos. Ali Deus estava dizendo, revelando para nós que Satanás, apesar dele dizer que ele é grande, que ele é forte, ele é apenas um enganador, porque ele ia estar nesse deserto e ele está em sofrimento, porque ele é uma criatura e ele tem necessidade básica, as quais só Deus pode suster. Só Deus pode sustentar, como nós. Nós precisamos de comida, de água, de tantas coisas, qual só Deus pode nos dar. Então Satanás vai estar numa terra árida dessa, por isso que ele é chamado bode emissário. Quer dizer que ele foi enviado numa missão, já que você diz que é Deus, prove então. Eu vou enviar você para uma terra deserta e lá você construa o seu mundo, o seu paraíso, conforme você quer. Só que Deus diz que lá será um abismo, um lago de fogo, porque Deus sabe que Satanás ele é uma criatura, apesar de ter muito poder, mas ele não tem poder para criar o essencial para ter uma vida em paz, para criar um paraíso. Então, depois de ficar 1000 anos lá, e todo esse povo que foi enganado, Satanás é manipulador, ele é o pai da mentira. Então ele manipula as coisas que Deus deixou aqui na terra para dar riquezas para o homem, e assim ele está enganando a maioria das nações e fazendo com que a pessoa não obedeça os 10 mandamentos, que é os 10 mandamentos da salvação. Se você não obedecer os 10 mandamentos, não tem salvação. Então, através de riqueza, de benefícios financeiros, Satanás manipula, mas com as coisas que Deus criou, porque ele mesmo não pode criar. Então ele será lançado nessa terra sem provisão e ele vai sofrer. E todos aqueles que seguiram eles serão lançados junto com ele. Deus vai ressuscitar todos que morreram servindo o diabo e vai ressuscitar esse povo, e esse povo vai viver com Satanás nessa terra árida. Por isso que Deus fala que lá será o lago de fogo, porque todos eles não são Deus, eles são criatura e têm necessidade básica, a quais só Deus pode suster. Então, como não vai ter sustento lá e eles abandonaram Deus, e Deus também cansou deles, abandonou, o que acontece? Eles vão estar em tormento e sofrimento eterno. Eterno. Entendeu? Sofrerão de fome, frio, dor e tudo, e não terá Deus para socorrê-lo. Portanto, irmão, orai e vigiai. Salvação é só no nome de Jesus e dentro dos 10 mandamentos. A paz do Senhor Jesus Cristo, e orem por mim.